Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Nesse vídeo, iremos falar da relação entre o pluralismo jurídico e a globalização. Bom, para entendermos melhor sobre o assunto, será necessário mencionar alguns conceitos. Primeiramente, a diferença entre o monismo jurídico e o pluralismo jurídico. O monismo jurídico é uma doutrina que sustenta que existe apenas um sistema jurídico em vigor em um país e que esse sistema é representado pelo Estado. Em outras palavras, o Estado detém o monopólio da produção de normas jurídicas e todas as outras fontes de direito são consideradas subordinadas ao sistema estatal. Nesse sentido, o monismo jurídico defende a ideia de que todas as leis e normas devem ser criadas, interpretadas e aplicadas pelo Estado, sem que haja a possibilidade de existir um sistema jurídico paralelo ou autônomo, como ocorre no pluralismo jurídico. O monismo jurídico é adotado por grande parte dos países do mundo, que possuem um sistema jurídico centralizado e hierarquizado, em que todas as normas jurídicas devem seguir uma hierarquia de validade e autoridade. Já o pluralismo jurídico é uma abordagem que reconhece a coexistência de múltiplos sistemas jurídicos dentro de uma sociedade. Isso significa que ele reconhece que as normas e práticas jurídicas não se limitam ao sistema jurídico oficial do Estado, mas inclui também os sistemas jurídicos informais e comunitários, como as normas religiosas, as tradições culturais e as práticas locais. Ainda falando de pluralismo jurídico, um dos seus primeiros movimentos foi o Lex Mercatoria. Era um sistema jurídico desenvolvido pelos comerciantes da Europa medieval e que se aplicou aos comerciantes e aos marinheiros. Essas normas não eram impostas por um poder estatal, mas evoluiu a partir do uso e do costume, à medida que os próprios mercadores criavam princípios e regras para regular suas transações. Outro exemplo de movimento do pluralismo jurídico foi na Revolução Industrial. Com o crescimento das fábricas, eram necessários contratos entre os fornecedores e comerciantes. Eram necessários também normas de defesa para os consumidores e normas e direitos trabalhistas, pois os operários estavam sendo explorados, seja no tempo de trabalho e até no salário pago. Toda essa navegação em comércio nos remete a um fenômeno que acontece até hoje, a globalização. A globalização é um processo histórico que promove a integração social, cultural e econômica entre os povos. Essa integração é manifestada de forma material, que são os transportes, e de forma imaterial, que é a comunicação. Com isso, os problemas isolados ganharam dimensões globais e diversos temas são debatidos mundialmente. Por exemplo, a guerra na Ucrânia, pandemia, questões indígenas, desmatamento, desigualdade. E agora, você deve estar se perguntando, mas o que a globalização tem a ver com pluralismo jurídico? É que uma das consequências da globalização é a exclusão social, que está ligado diretamente à desigualdade. A exclusão social se caracteriza no afastamento de um determinado indivíduo ou de um grupo do meio social. Alguns tipos de exclusão social são a exclusão étnico e cultural, que é a exclusão de pessoas de raças e culturas diferentes. Por exemplo, o afrodescendente e as culturas de matriz africana. Temos a exclusão social econômica, que é a exclusão de pessoas de classe social baixa. Tem a exclusão social etária, que é a exclusão social dos idosos. A exclusão social sexual, que é a diferença da forma que a mulher é tratada em relação ao homem. Temos a exclusão social de gênero ou orientação, que é a exclusão social de pessoas de diferentes orientações sexuais. Temos também a exclusão social patológica, que é a exclusão dos que sofrem algum tipo de doença, por exemplo, AIDS, câncer.
O pluralismo jurídico surge justamente para suprir o esquecimento jurídico de grupos sociais excluídos, pois as transformações jurídicas são lentas, porque as leis estatais não conseguem acompanhar a modernidade social. Mas assim como a globalização tem o seu lado ruim, o pluralismo também tem. Um exemplo é o poder paralelo. A grosso modo, são as chamadas facções, que dominam as áreas pobres e periféricas da cidade, onde justamente o Estado não enxerga ou não chega, como dito anteriormente. Nas comunidades onde o poder paralelo comanda, é normal que vejamos avisos nos muros como: desligue o farol, tire o capacete, abaixe os vidros. Essas são leis informais daquele local. Imagino que ninguém goste de morar em tais situações, mas muitos que estão ali não têm opções de escolha. Imagine alguém gostar de morar, por exemplo, em um lugar que tem o famoso toque de recolher. Por outro lado, como esses locais são justamente os esquecidos pelo Estado, esse mesmo poder paralelo é aquele que serve como terceiro setor, ali fazendo o trabalho do Estado, ajudando com suprimentos básicos, por exemplo, cestas básicas, remédios, e até mesmo com a segurança desses moradores. Ou você já não viu em algum lugar uma placa ou um anúncio de proibido roubar, se roubar vai morrer? Na pandemia do coronavírus em 2020, por exemplo, numa favela do Rio de Janeiro, os traficantes de drogas locais distribuíram compras, álcool em gel, máscaras e remédio para os moradores e até incentivaram o distanciamento social. Entretanto, foi realizada uma pesquisa com os moradores de favelas do Rio de Janeiro, que diz que, na opinião de 81% deles, o crime não traz nenhum benefício para a região. Por mais que o tráfico durante anos tenha suprido as carências dos serviços públicos nas favelas brasileiras, hoje, de 8 em cada 10 moradores não enxergam que o tráfico de drogas possa trazer benefícios para a favela. Contudo, a busca do pluralismo jurídico global é isso: é ter voz, atenção, direito de fala, para que, com a atenção devida do Estado, essas vozes se tornem leis oficiais e tenhamos a tão buscada equidade. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo, espero que tenham entendido. Esse foi um projeto de extensão orientado pela professora Juliana Ervilha, da Rede de Ensino Docton. Se possível, curta esse vídeo e compartilhe com os amigos. Tchau!